Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, assim, está presente no nosso dia a dia, mas que talvez a gente não pare para pensar nos detalhes. A alvenaria na construção civil. A nossa base é um material bem focado em técnicas construtivas, sabe? O Elas Habitam Alvenaria.pdf. E a ideia aqui não é só listar materiais, né? Queremos, desvendar o que tem por trás de uma parede. Porque ela é mais que só um monte de tijolo junto. Qual a ciência na argamassa e como isso tudo impacta, no fim das contas, a segurança, o conforto dos lugares onde a gente vive e trabalha. Bom, vamos começar a desempapotar essa estrutura. É uma ótima abordagem, porque muitas vezes a gente subestima a alvenaria, né? Pensa só como fechamento, vedação. Mas dependendo do projeto, ela é estrutura. A escolha do material, o jeito de unir as peças, isso define a durabilidade, o isolamento térmico, o acústico e, claro, a segurança de tudo. É espinha dorsal mesmo, em muitos casos. Para a gente entender onde a alvenaria entra na obra toda, esse material que a gente olhou divide a construção em 3 fases grandes. A primeira é a preparação, né? Tipo planejamento, projeto, licença, orçamento. É toda aquela parte mais, digamos, de escritório. Antes de ir para o canteiro mesmo de colocar a mão na massa. Isso. A fase inicial que define tudo. Aí vem a execução. É onde a coisa acontece, né? Cavar a fundação, levantar a estrutura principal, se tiver uma separada, fazer instalações e, claro, erguer as paredes de alvenaria. É aqui que o prédio ganha forma. Exato. O grosso da obra, digamos assim. E, por último, a fase de acabamento. Aí entram os revestimentos, pintura, porta, janela. São os detalhes finais que deixam o espaço pronto para usar. Então a alvenaria fica bem ali no meio, na execução. Exatamente. E é uma etapa que, olha, consome muito recurso, viu? Principalmente mão de obra, a coordenação tem que ser fina, o material até cita o BIM, o Building Information Modeling. Ah, sim, o BIM. A grande sacada do BIM é criar aquele modelo 3D digital onde todo mundo trabalha junto. Com ele, você consegue, por exemplo, ver um conflito entre a parede e um cano antes de construir. Isso evita um retrabalho danado, evita cortar a parede onde não deve. É a tecnologia ajudando a organizar esse processo, que é complexo pra caramba. Entendi. Mas vamos pro básico do básico. O que é alvenaria, afinal? O documento descreve como a técnica de construir coisas, paredes principalmente, juntando unidades, que a gente chama de bloco ou tijolo, com uma massa, a argamassa. E as funções são várias, né? Não é só dividir o espaço. A alvenaria pode ter que aguentar peso, resistir ao fogo, barrar som, calor e, claro, durar no tempo. Aqueles componentes que a gente vê na parede, tipo verga em cima da janela, contra verga embaixo, Sim, sempre me perguntei para que serviam exatamente. são detalhes de engenharia. A verga distribui o peso que vem de cima, para não forçar direto na abertura da janela ou porta e causar trinca, sabe? A contraverga ajuda na base. São essenciais para a parede ficar estável. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante, porque a gente descobriu que não é tudo parede de tijolo igual. Tem tipos bem diferentes, cada um com uma função. O primeiro tipo importante é a alvenaria estrutural. Sim, essa aí o nome já entrega, né? Nesse sistema, a própria parede de alvenaria é a estrutura que sustenta o prédio. Laje, telhado, tudo apoiado nela. Ah, então não precisa daquelas vigas e pilares de concreto que a gente costuma ver. Exatamente. Dispensa aquele esqueleto tradicional de concreto armado. A parede faz tudo. E na prática, isso é bom? Parece mais rápido, talvez? Pode ser muito eficiente, sim. Principalmente em prédios com muitos andares iguais, sabe? Tipo apartamentos padrão. A obra tende a ser mais rápida, mais limpa, só que... Tem um porém. Tem. Exige um planejamento, assim, muito rigoroso logo no começo. Porque depois de pronta, você não pode sair tirando parede ou abrindo um vão onde não estava previsto. Afinal, é ela que está segurando a casa. A arquitetura tem que conversar muito bem com essa estrutura desde o início. Entendi. E o oposto disso seria a alvenaria de vedação. Essa é a mais comum que a gente vê por aí, né? Aquela que só preenche o espaço entre os pilares e vigas. Isso, essa mesma.
Nesse caso, tem sim a estrutura de concreto armado ou de aço, e a alvenaria entra só para fechar os vãos, fazer as divisórias internas e externas. Ela não carrega peso estrutural, só o próprio peso. E a vantagem? A grande vantagem é a flexibilidade. O arquiteto tem mais liberdade para criar plantas diferentes, fazer vãos maiores, janelões, e também é mais fácil fazer reforma depois, se quiser mudar uma parede de lugar, por exemplo. Faz sentido. E tinha um terceiro tipo, a alvenaria armada. O que é isso? É o meio termo? Dá para pensar assim. Na alvenaria armada, você usa blocos geralmente de concreto que têm uns furos verticais. Nesses furos você coloca barras de aço, a armadura. Ah, por isso armada. Exato. E depois preenche esses furos com um concreto bem fluido, chamado grout. É como se você criasse uns mini pilares dentro da própria parede de bloco. E para que usar essa solução? Onde ela é mais vantajosa? Ela permite fazer paredes mais altas ou mais finas do que a alvenaria comum aguentaria, ou vencer vãos maiores sem precisar de tanta viga. É muito útil em ginásios, galpões industriais ou prédios que precisam de paredes fortes, mas com a praticidade de construir com blocos. Combina a rapidez da alvenaria com uma resistência maior. Muito legal ver como a função define a técnica. Agora vamos falar dos tijolos mesmo. A variedade de blocos e tijolos é enorme. Começando pelos cerâmicos, os clássicos vermelhos. Sim, esses são super tradicionais no Brasil, né? Muito por causa do custo, que costuma ser bom. Tem desde o maciço, aquele tijolinho comum, até os blocos com furos, na vertical ou horizontal. E os furos ajudam em quê? Podem ajudar um pouco no isolamento térmico e acústico. E também facilitam passar fios e canos pequenos por dentro. Servem tanto para vedação quanto para alvenaria estrutural, mas aí tem que ver a resistência certinha de cada tipo. E os blocos de concreto? Eles têm uma cara mais industrial, né? Eles geralmente são maiores e mais uniformes que os cerâmicos. Isso faz a obra andar mais rápido e gasta menos argamassa para juntar eles. Pela resistência e pelo padrão, acabam sendo a escolha preferida para a alvenaria estrutural em muitos projetos hoje em dia. O material também fala dos blocos sílico-calcários, feitos de areia, cal, água. Diz que tem alta resistência, bom isolamento. São ótimos tecnicamente. Têm um acabamento muito bom, desempenho acústico e térmico excelente. Mas assim, não são tão fáceis de achar em todo lugar no Brasil e às vezes o custo pesa um pouco mais. Mas é uma opção de alta qualidade, sem dúvida. E as pedras? A gente vê muito em muro antigo, fundação. A alvenaria de pedra é super durável, né? Mas hoje em dia, para fazer uma casa inteira, por exemplo, é raro. A mão de obra é muito especializada, cara, e demora mais para executar. Usa-se mais em muro de arrimo, para segurar terra, ou em restauros, ou quando se quer aquele visual rústico mesmo. Para fundação, hoje o concreto armado costuma ser mais prático. E por último, os blocos de vidro. Esses a gente vê mais em decoração, né? Exato. A função ali é mais estética, deixar a luz passar, dar um efeito visual, mas mantendo alguma privacidade. Não seguram peso nenhum, são só vedação. O interessante é perceber que escolher entre cerâmico, concreto, sílico-calcário não é só preço ou beleza. Impacta em outras coisas. Impacta em tudo. Na velocidade da obra, no peso que vai para a fundação, no isolamento final da casa, na durabilidade. É uma decisão de engenharia mesmo. Entendi. E para juntar tudo isso, tem a argamassa, a cola. O documento bate muito na tecla da mistura certa. Cimento, areia, água e às vezes aditivos. Mas aí vem uma surpresa para mim. A quantidade de tipo de cimento que existe. CPI, CP2, CP3. Sim, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas a ideia principal não é decorar sigla. É entender que cimento não é tudo a mesma coisa. Tem tipos diferentes porque cada situação na obra pede uma coisa diferente. Tipo o quê? Dá um exemplo prático para a gente entender. Claro. Pensa assim, ó. Tem um cimento chamado CPV-ARI. ARI é de alta resistência inicial. Ele endurece muito rápido. Ah, então é bom para quando tem pressa. Exatamente. Se você precisa tirar a forma de madeira logo para usar de novo e acelerar a obra, ele é ótimo. Agora, imagine uma peça de concreto gigante, tipo uma barragem.
Se o cimento esquentar muito rápido enquanto endurece, ele pode trincar todinho. Nossa, faz sentido. Aí você usa um CP3 de alto forno. Ele libera calor mais devagar, evita essas trincas. Tem cimento específico para aguentar água do mar ou esgoto que são agressivos, sabe? É o RS, resistente a sulfatos. Tem até cimento branco para acabamento. A escolha certa faz toda a diferença na durabilidade, na segurança. Não dá para ir só pelo preço, viu? Entendi, a aplicação é que manda. E a areia? Imagino que também não seja só catar qualquer areia por aí. De jeito nenhum. A granulometria, que é o tamanho do grão da areia, é fundamental. A areia fina é boa para fazer aquele reboco lisinho de acabamento. Uhum. A areia média é a mais usada. Serve para assentar bloco, para fazer o reboco principal, emboço. E a areia grossa vai mais no concreto mesmo, para dar mais resistência. E não é só o tamanho, Tem mais coisa. tem a pureza. A areia lavada tem menos argila, menos sujeira. Isso deixa a argamassa mais forte. A escolha certa e a proporção na mistura afetam como a argamassa fica fácil de trabalhar e o quão resistente a parede vai ser no final. E para fechar essa parte dos materiais, os aditivos. O que são eles? Você disse que são tipo temperos. É uma boa analogia. São produtos químicos que a gente coloca em quantidade pequena para tunar, para ajustar as propriedades da argamassa ou do concreto. O documento cita vários, mas dá para agrupar pela função. Tem os plastificantes, ou redutores de água. Esses são muito importantes, Por quê? porque eles deixam a mistura mais fluida, mais fácil de trabalhar, usando menos água. E menos água na mistura significa um concreto ou argamassa mais resistente e mais durável depois de seco. É uma baita vantagem. Que mais que eles fazem? Bom, tem os aceleradores e os retardadores de pega. Controlam a velocidade que a mistura endurece. Útil se está muito frio e você quer acelerar, ou se está um calorão e você precisa de mais tempo para trabalhar antes que seque. Aí você retarda. Tem outros, tipo os incorporadores de ar. Eles criam microbolinhas na massa. Isso melhora a trabalhabilidade e protege o concreto contra congelamento e descongelamento em lugar muito frio. Tem aditivo para impermeabilizar, para colorir, para diminuir a retração, que evita a trinca. A tecnologia hoje permite fazer uma receita quase personalizada para cada situação da obra. Não é só misturar cimento, areia e água. É engenharia de materiais mesmo. Para mão na massa. A fonte destaca umas práticas que são chave. A primeira, que parece que dá muita dor de cabeça se for mal feita, é a impermeabilização. Por que ela é tão crítica assim? Porque água e construção não combinam, a não ser na hora de fazer a mistura, né? Depois de pronto, a água vira inimiga. Se a impermeabilização falha, vem infiltração. E infiltração causa mofo, que faz mal para a saúde. Além de estragar a pintura, né? Exato. Mancha, descasca a pintura, pode enferrujar a armadura que está dentro do concreto ou da alvenaria armada e, em casos mais graves, compromete a estrutura toda. É como se construir uma casa sem um bom telhado. A umidade que vem do solo ou entra pela chuva vai estragando tudo aos poucos. E o conserto depois é caro e complicado. E quais são os pontos que a gente tem que ficar mais esperto na hora de impermeabilizar? Olha, fundamentalmente as fundações. Ali no baldrame para cortar a umidade que sobe do chão. Depois, as paredes que tomam chuva direto. E dentro de casa, as áreas que molham sempre. Banheiro, cozinha, área de serviço, laje exposta. E como faz? Tem vários jeitos? Tem sim. Tem mantas asfálticas, que são como uns lençóis colados. Tem emulsões, tipo uma tinta grossa. Tem argamassas especiais, poliméricas, que são flexíveis. E tem aditivos que você já mistura na própria argamassa do reboco para torná-la impermeável. A escolha depende do lugar, da pressão da água, mas o recado é, não dá para economizar nisso, é investimento. Anotado. Base impermeabilizada, aí vem o assentamento dos blocos. Vendo as fotos no material, parece um trabalho bem metódico, quase artesanal. E tem que ser, exige muita precisão. Primeiro, estica uma linha bem retinha para garantir o alinhamento da fiada de blocos. Aí aplica a argamassa na quantidade certa, nem muito nem pouco. Assenta o bloco e confere na hora com o prumo, para ver se está retinho na vertical, e com o nível, para ver se está retinho na horizontal.
E as juntas entre os blocos, tanto na vertical quanto na horizontal, têm que ficar bem preenchidas com argamassa. E se errar um pouquinho? Um evinho numa fiada vira um problemão lá em cima. A parede fica torta, fora de esquadro, aí na hora de rebocar gasta muito mais material para corrigir. E pior, pode até afetar como o peso se distribui na parede. É um trabalho que exige paciência e técnica, não tem jeito. E um ponto que me chamou a atenção, falando de alvenaria estrutural, as instalações. Elétrica, hidráulica. O planejamento antes é tudo, né? Absolutamente. Lembra que a gente falou que não pode sair cortando parede estrutural? Então, toda a passagem de cano de água, esgoto, conduíte para fio elétrico tem que ser pensada antes ou durante o levantamento da parede. E como faz isso na prática? Usa-se blocos que já vêm com furos maiores próprios para isso, ou então deixa-se um espaço vertical planejado, um shaft, para concentrar as tubulações. Tentar rasgar a parede estrutural depois para passar um cano que esqueceu é um erro gravíssimo. É como serrar a viga que sustenta a casa. Compromete a segurança do prédio todo. O planejamento tem que ser integrado. Arquiteto, engenheiro, instalador, todo mundo junto. Entendi a gravidade. E para finalizar a parede, antes da pintura, vem o reboco. O material divide em camadas: chapisco, emboço e reboco. Qual a lógica disso? Para que tantas camadas? Cada uma tem sua função, é um sistema. Pensa assim, o chapisco é a primeira camada, bem áspera, feita com uma argamassa mais líquida e jogada com força na parede. A função dela é criar uma superfície rugosa para a próxima camada grudar bem. É a ponte de aderência. Ah, para não soltar depois. Exatamente. Aí vem o emboço por cima. É uma camada mais grossa que serve para regularizar a parede, cobrir as imperfeições dos blocos, deixar tudo plano e aprumado. É no emboço que geralmente ficam escondidos os canos e caixinhas de luz. E a última? Por fim, vem o reboco mesmo, às vezes chamado de massa fina. É uma camada mais fininha, mais lisa, que dá um acabamento final para receber a pintura ou outro revestimento, tipo uma textura ou cerâmica. Fazer essas camadas na sequência certa, esperando o tempo de cura de cada uma, é essencial para a parede ficar bonita e não trincar depois. E olha, tudo isso que a gente falou, desde escolher o cimento até alisar o reboco, nos leva a um ponto-chave que o material também reforça: seguir as normas técnicas e ter mão de obra qualificada. Verdade. Não adianta ter o melhor material se a execução for ruim. A precisão técnica em cada etapa é o que garante a qualidade, a segurança e a durabilidade no final. Erro em construção pode custar caro e, às vezes, pode custar muito mais que dinheiro. E falando em segurança, o básico do básico no canteiro, né? O documento lembra dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Luva para proteger a mão do cimento, que queima a pele, e de corte, bota com biqueira de aço, óculos para proteger os olhos na hora de cortar bloco ou misturar a massa. E também manter o lugar organizado, né? Para não tropeçar em ferramenta, em entulho. Coisas simples, mas que evitam acidente. Exato. Segurança não é detalhe, não é custo extra. É parte fundamental de um trabalho bem feito e responsável. Ufa, que viagem pela alvenaria, hein? Recapitulando rápido, vimos que ela é bem mais que só empilhar tijolo. É um sistema construtivo super importante na fase de execução da obra, pode ser estrutural, segurando tudo, ou de vedação, só fechando o vão, ou armada com um reforço interno. Exploramos a variedade de blocos cerâmico, concreto, sílico calcário, pedra, vidro e a ciência por trás da argamassa. Os tipos de cimento, a importância da areia certa, o poder dos aditivos. Mergulhamos nas técnicas: impermeabilizar direito, assentar o bloco com precisão, planejar as instalações antes e as camadas do reboco. E, claro, a segurança. Então, qual a grande lição que fica disso tudo? Para mim, a mensagem principal é que a qualidade de um prédio, de uma casa, está diretamente ligada à qualidade da alvenaria. Essa técnica, que parece tão antiga, tão tradicional, na verdade envolve muita ciência dos materiais, um planejamento cuidadoso e uma execução precisa. É um sistema complexo. Cada detalhe,
desde a mistura da argamassa até o prumo da parede, importa muito para garantir que o resultado final seja seguro, durável, confortável e que funcione bem por muitos e muitos anos. Não é só força, é técnica e conhecimento aplicados. Excelente resumo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação final para todo mundo pensar. A gente viu quanta precisão, quanto método, quanta escolha cuidadosa de material e planejamento são necessários para erguer uma simples parede de alvenaria que seja forte e duradoura. Agora imagina se a gente aplicasse esse mesmo rigor, essa mesma atenção aos detalhes, esse pensamento de sistema para resolver outros problemas complexos da nossa vida, da nossa sociedade, mesmo fora do canteiro de obras. Que tipo de estruturas sociais, pessoais, profissionais mais fortes e resilientes a gente poderia construir, hein? Fica aí a reflexão.